MNRF 2025, cobertura especial da Mercado e Consumo, direto aqui do Javits Center em Nova York, nos Estados Unidos. E como essa é a principal feira de varejo das Américas, claro, a gente não poderia não estar aqui, né? A gente tinha que estar aqui para trazer todas as novidades. Eu tenho dois convidados agora aqui no nosso estúdio, montado dentro do Javits Center. Um deles é o Paulo Correia, CEO da C&A. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Tudo ótimo, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Excelente evento. E a audiência aqui merece receber o melhor do que está acontecendo. Eu tenho certeza que vocês são especialistas nisso. Obrigada, muito bom ouvir isso. E a outra convidada é a Cecília Rapace, que é CEO da Gouveia Fashion Business. Tudo bem, Cecília? Bem-vinda. Tudo bem, Ayana? Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui, mais uma NRF, principalmente com case de marcas de moda brasileira no palco. Muito orgulho de ter acompanhado esse momento. É verdade. O Paulo já esteve num dos palcos aqui falando muito sobre o mercado, obviamente sobre o case da C&A, e falou muito sobre inteligência artificial, que é o tema principal aqui. Acho que não tem uma palestra que não cite, pelo menos assim, né? De alguma maneira, é inteligência artificial. Você falou bastante sobre o uso de inteligência artificial para análise preditiva, o que permite que o sortimento das lojas seja melhor adequado. Enfim, falou sobre precificação dinâmica. Conta pra gente alguns cases aí de vocês no uso de IA na prática já mesmo no Brasil. Bom, eu acho que a gente vem tentando já avançar com o assunto já há alguns anos. Tem modelos que já estão bastante avançados, eu diria, nesse sentido. Então, tudo faz parte dessa mudança de fato, de uma evolução do comportamento do consumidor e acesso a informações que eles têm. Então, de alguma maneira, o que a gente vem tentando fazer é todo o processo, a gente vem tentando encontrar caminhos para tornar a aplicabilidade disso que possa ser impactante realmente para o consumidor e que mude o resultado da companhia. Né? Então, eu falei bastante ontem da importância do pragmatismo das aplicações de AI. Não adianta a gente ficar tentando fazer, alguém está fazendo, então vou fazer também. Não é esse o caso. A gente vem fazendo, por exemplo, desde concepção de produto, então identificação de tendências e de moda no mundo. Então, como que eu consigo medir isso? Como que eu consigo entender isso e, a partir disso, fazer testes e eu conseguir rapidamente escalar aqueles produtos e aquelas tendências que o consumidor se interessou mais, né? Acho que ele se interessou menos, a gente descarta. Não vamos aplicar essas tendências. Aqueles que se interessou mais, a gente aplica. Isso significa que você vai chegar na loja da C&A, vai ver vários produtos que, de alguma maneira, eles foram microtestados e já tem o reforço. Então, a sensação que você vai ter na hora de entrar na loja é de ver muitos produtos que você acha bonito, que você gosta. Né? Então, acho que isso uma das aplicações. A gente está falando de precificação dinâmica, em que, de fato, a gente vai ajustando os preços dos produtos a partir da demanda e da capacidade de eu ter a reposição. Então, baseado nisso, a gente pode ajustar para cima ou para baixo os preços de cada produto em cada loja. Então, a gente consegue fazer mais de 1 bilhão de cálculos, de simulações possíveis, e a partir disso a gente toma decisões de que nível de preço alcançar. E um diferencial disso é a velocidade, né? Com que você consegue fazer isso, absurdo. né? Isso é um imperativo. Né? A velocidade, essa é a parte linda desse processo dos algoritmos, que com a capacidade de processamento aumentando, você consegue fazer uma volumetria muito grande num prazo muito curto. E com isso, mais do que só fazer o cálculo, você tem que ter o seu processo interno, tanto de decisão quanto dos seus fornecedores, de quem está envolvido, que tenham a mesma velocidade, porque senão Exato. Só muda o lugar do gargalo, né? Exatamente. Muito curioso isso, porque acho que quando a gente fala de inteligência artificial, além de velocidade, essa precisão, né? Quer dizer, tanto dado, mas ela permite hoje, acho que num ritmo nunca jamais visto, que a gente tenha mais precisão, como você falou, você entrar na loja e às vezes o consumidor não vai saber nem porquê, mas ele vai se identificar com o produto que está lá, né? Esse é o objetivo no final do dia, que eu falo assim. A C&A vem apresentando resultados bastante fortes nos últimos trimestres. Eu costumo dizer, a gente tem 13 trimestres que a gente vem crescendo a margem bruta da empresa, seguidos, consecutivos.
6 trimestres que a gente vem crescendo 2 dígitos no Same Store Sales. Então, crescimento de vendas com crescimento de margem é impacto na veia no resultado do negócio. E é o que eu falo, mas isso por si só é o objetivo de todo mundo, mas quem decide não somos nós, quem decide é o consumidor. Ela que entra na loja, decide entrar na loja, decide comprar, se interessa ou não se interessa pelo que você está fazendo. Então, como criar processos e caminhos para que os consumidores se interessem mais por aquilo que você está fazendo? Essa é a beleza de usar a tecnologia. Porque tecnologia pela tecnologia, ela não garante, porque quem decide de fato no varejo se a sua história é boa ou não, é o consumidor, né? Verdade. É começar pelo porquê, né? Qual que é o objetivo do consumidor, o que ele está conhecendo ele profundamente. Eu acho que isso faz muito sentido, que o consumidor hoje ele tá com uma fadiga de decisão, né? Ele não quer um corredor infinito, ele foi inundado de opção desde a pandemia com o online, ele quer entrar na loja, ele quer ver o que ele procurava, e ele nem sabe às vezes o que ele procura, né? Mas você sabe, né? Você tem, com base de dados, qual é o melhor mix, mais assertivo para aquela localidade, para aquele cliente. Exatamente. E ele não sabe, mas, né, toda essa máquina por trás vai fazer ele, olha, era isso que eu estava procurando, né? Isso é fantástico, né? É essa sensação, né? Eu brinco sempre assim, outros exemplos. Você entra numa loja, você gosta de um determinado produto e fala assim, nossa, linda essa blusa. Tem tamanho P? Aí, não tem. Tem dessa cor? Ah, não tem. Então, essa disponibilidade, imagina que a pessoa foi até a tua loja, entrou na sua loja, procurou um produto, gostou de uma peça, na hora H você não tem o tamanho, você não tem a gente cor. Que trabalha com varejo, a gente fica o tempo inteiro pensando nisso. Eu estava visitando loja aqui em Nova York, eu entrei numa loja, eu vi uma calça que eu gostei, só tinha PP e GG. E aí, assim, PP e GG, mas muitas calças. Na hora, a gente fala assim, meu Deus, eles erraram nesse planejamento. O tamanho G, inclusive, isso é uma estatística, né? Assim, o tamanho G estava faltando em todas as categorias. Eles erraram na previsão de sortimento do G nessa loja, não tinha nada. Ou seja, isso frustra, né? Às vezes, se o consumidor achou exatamente o que ele queria e não tem o tamanho dele, ele vai se frustrar do mesmo jeito, né? E aí entra a beleza da inteligência artificial, porque, de fato, você fazer uma previsão loja a loja de quanto vai vender uma determinada peça de um determinado tamanho no assunto moda é extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Então, o que você precisa é ter uma máquina que repõe aquilo que está vendendo e não uma máquina de ficar descobrindo quanto que vai vender. Para errar menos, né, Para Paulo? você Que errar você menos. vai Você errar. tem que conseguir estar lendo o tempo inteiro, ver qual é o ritmo de vendas, qual é essa curva de vendas, faz simulações, usa algoritmos para isso e você garante que você consegue ter processos de reposição rápida para você poder ter um mínimo de possível dessas situações que você acabou de descrever, que são muito comuns no varejo. Sim. A decisão tá feita, né? O consumidor decidiu comprar já, né? E vai embora, né? Você perdeu no finalzinho, Exato, né? É mais difícil que era que você atrair o consumidor para dentro da loja, fazer ele entrar, fazer ele olhar o seu produto, gostar, você já fez. E aí peca justamente nessa hora, complicado, né? A gente tem falado muito, quer dizer, eu tenho ouvido nas palestras aqui, e você falou na sua também, sobre a questão das lideranças também terem essa mentalidade de inovação, de uso de IA, para engajar também o time a embarcar nessa, né? A gente vê, claro, as empresas inicialmente muitas se assustam, acham que é algo que não é para elas. Se a gente estiver falando de um varejista de menor porte, mais ainda, né? Mas IA está em detalhes, né? E às vezes até em soluções que não são tão caras. Queria que você falasse um pouco da importância disso vir de cima mesmo da empresa, né? Da liderança ter isso como bandeira, digamos assim. Olha, eu sou bem claro aqui nesse sentido, porque para mim é uma história tão transformacional que está acontecendo no mundo que um líder de uma empresa não pode ter o direito de simplesmente delegar isso para o cara de tecnologia da empresa. Isso é talvez para mim um dos maiores problemas que eu vejo para as empresas avançarem, porque no final do dia essa é uma agenda mais do que estratégica para qualquer negócio nesse momento. E isso exige, se é uma agenda estratégica, então faz parte da agenda do CEO, obrigatoriamente. E ele precisa dar o peso
e atenção para um assunto que tem esse potencial de transformar a companhia, de transformar a empresa, transformar o resultado da empresa. Então, na minha opinião, e a gente tem tentado fazer isso, a mudança, eu aprendi isso alguns anos atrás de uma maneira muito clara, que é a mudança acontece através das pessoas. E numa empresa, a pessoa que tem normalmente um dos maiores capacidades de influenciar a companhia é o CEO. Uhum. Então, se você quer uma mudança na companhia, logo a mudança precisa começar no CEO. Então ele precisa entender isso e ele precisa procurar. Não precisa ser expert, não precisa ser o cara que mais entende nada disso, mas ele precisa entender quais são as possibilidades que essa história traz. E fazer as pessoas certas se conectarem com essas possibilidades para construir as soluções que vão, de fato, mudar o patamar desse negócio. É uma história, não é tecnológico essa conversa de AI. Por mais que seja louco falar isso, mas essa é uma conversa, de fato, de negócios, de conseguir construir soluções que vão atender melhor o cliente. E a tecnologia é um meio, não é o fim. Exato. Então, o fim, de fato, é fazer com que a experiência do consumidor seja mais fácil, mais interessante, mais rápida, mais relevante para ele. E a tecnologia vai ajudar nisso. A tecnologia, hoje em dia, dá a possibilidade de você fazer coisas que você não conseguia fazer há 5 anos atrás ou há 3 anos atrás. Pois e só está começando, né? O que eu acho que é mais interessante ainda é que só estamos no começo dessa jornada. Total, é muito louco pensar, quer dizer, a gente não consegue nem imaginar, né, do que vai ser, o que vai ser daqui 2 anos, o que a gente vai ter de possibilidade, né, porque tudo muda muito rápido. Você tem percebido, Cecília, a gente está falando aqui com um varejista gigantesco, né, que é a C&A, o Paulo, e, obviamente, essa mentalidade faz um pouco parte também, acho que, de personalidade, né, do líder, né? Não é só também grande empresa, não necessariamente toda grande empresa vai ter essa visão. Como é que você vê isso no Brasil hoje? Como é que estão as lideranças em termos de engajamento no tema? Olha, o Brasil, a gente tem uma característica que 94% do mercado é composto de empresas de pequeno e médio porte, né? A maioria ainda não profissionalizada, muitas vezes familiar, não que familiar seja um problema, mas às vezes potencializa isso que você estava falando, de engajar talvez a liderança de uma empresa familiar, que tem todos, né, construiu a riqueza e a estrutura da empresa de outra forma. A gente trabalha, eu vejo isso no dia a dia com bastante dificuldade. Eu acho que isso começar de cima realmente, porque é necessário investimentos, não tem para onde correr, né? Você vai ter que investir em tecnologia, em estruturar, mas uma tecnologia, uma tecnologia que você não precisa te traz um problema que você não tem, né? E se você não tem pessoas capacitadas, inclusive, para avaliar que tipo de tecnologia você precisa implantar na empresa e que se engajem com essa implantação, isso vira um problema generalizado. Isso a gente vê muito. Então, assim, acho que as lideranças, esse papel é muito importante, principalmente das maiores empresas, inspirarem as lideranças, né? A sua fala eu achei brilhante ontem, eu até anotei, assim, isso não é um papel do TI. Não dá para a gente criar uma fronteira e achar que isso é de um outro departamento, né? E até uma coisa que eu queria te perguntar, como é que vocês, na C&A, conseguiram engajar lideranças? Vocês encontraram barreiras, dificuldades, ou isso já estava implícito na empresa? Como é que vocês começaram essa jornada de engajar a liderança com essa transformação digital? Olha, a gente foi fazendo de várias formas essa história, né? Então, por isso que eu falo que começou comigo. Quando eu comecei eu recebi uma missão lá em 2014 de implementar o online na C&A. E eu não entendia nada disso. E eu fui correr atrás para entender. E a gente implementou no iniciozinho de 15, a gente colocou nossa loja de pé. E ali ficou muito claro que dados e conhecer mais sobre o cliente era algo muito poderoso, te dava muito mais possibilidade de construir relações e diálogos com os clientes. Então, ali, para mim, que foi assim, a primeira chavinha que mudou foi exatamente me aproximar dessa dinâmica um pouco mais do digital. E à medida que você vai avançando, o que está acontecendo agora com a inteligência artificial é que ele potencializa tudo. Uma volumetria absurda, de um jeito muito rápido. E como você falou, as empresas de
de menor porte, não necessariamente elas precisam desenvolver suas soluções, porque tem muitos parceiros, muitas empresas construindo soluções baseadas nisso. Então é muito mais de trazer esses parceiros, de se aproximar dessas empresas que têm essa tecnologia para poder fazer que isso na sua empresa comece a prosperar. Mas, para mim, é o seguinte, primeiro, o líder precisa, em termos de engajamento, né, o líder precisa deixar claríssimo que esse assunto é importante e que é prioritário. A empresa entende, a empresa lê o líder o tempo inteiro. Se ele acha que aquilo é importante, todo mundo se move naquela direção. É verdade. Se ele não acha tão importante, ele fala, mas ele no fundo não acha, isso a empresa também percebe. Né? Então, eu brinco assim, a empresa não tem a pessoa jurídica, você não pega na pessoa jurídica. A empresa são as pessoas. E as pessoas têm no líder uma grande fonte de inspiração para tudo, para o bem e para o mal. Né? Então, eu vejo muito nesse sentido de fato, esse engajamento começa da empolgação, da atitude, da liderança da companhia. A partir daí, você consegue trazer, então, uma coisa que a gente fez, a gente foi trazendo especialistas para conversar com o time. Eu fazia muitas palestras. Fala um dia sobre inteligência artificial, convida um cara, um profissional, o cara vai lá, conta, fala lá, ele conta. Como que se aplica? Às vezes traz uma empresa especialista num determinado assunto, como é que se aplica isso? E coloca a liderança toda junto. Pô, mas vou perder 1 hora, vou perder 40 minutos dos meus líderes da companhia para ouvir um negócio que não vai virar nada. Talvez não vire nada naquele instante, mas depois aquilo ali vai entrando, a sementinha vai crescendo na cabeça de todo mundo e cada líder vai entendendo. Eu acho que engajar a liderança da companhia é muito, muito importante ao longo dessa jornada. E hoje em dia, a gente fala muito do engajamento do time como um todo. Por que o cara está fazendo isso? Por que, exemplo, chega uma lista de preços para mudar na loja no dia X? O associado que está lá, por que está mudando esse preço? O que aconteceu? Por que estão decidindo mudar esse preço? Então, explicar para todo mundo por quê, o que tem por trás, qual que é a ideia, qual que é o conceito. É uma história sem fim, mas eu digo, como qualquer assunto que você entende que é importante, você tem que discutir, debater, engajar sentido as pessoas. para as pessoas, né? Dependendo de qual é o assunto. Esse é muito importante, Então, temos que falar sobre ele, a gente tem que engajar as pessoas, a gente tem que estar atento às reações, aos medos, às preocupações que o time possa ter nessa jornada. Né? Total. Para finalizar, quantas NRFs de quantas você já participou? Nossa, já perdi a conta, muitas. O que você está vendo aqui, ainda estamos no segundo dia, enfim, mas o que você está vendo aqui além de inteligência artificial, que acho que é o tema macro mesmo, né? O que você está vendo que está chamando a tua atenção aí, que a gente pode levar para refletir no Brasil? Eu vi bastante sobre AI, eu acho que é um assunto que está bem grande. Mas eu vejo também o outro lado, o lado humano da história, né? Eu acho que tem essa dualidade, eu acho que é sempre muito interessante. Do mesmo jeito que tem essa força dentro de uma história mais complexa, mais tecnológica, por outro lado, tem um monte de gaps que vão surgindo, que é exatamente como é que você preenche esses gaps humanos. Como é que fica essa história? Então, estou vendo bastante sobre isso, como engajar as pessoas, como envolver as pessoas nessa transformação, que é talvez uma das transformações mais profundas que eu estou vendo, olhando para frente, no que diz respeito à gestão de negócios, como um todo, independente da indústria. Acho que é diferente da última edição. Eu senti, a última edição foi toda IA também, mas essa aqui, eles estão todas as quase palestras estão falando sobre o papel do ser humano, o papel das pessoas na lacuna e como agentes de mudança da IA, né? Eu acho que essa, para mim, já nesse comecinho do segundo dia, já dá para perceber que esse é o elemento principal, né? As pessoas. É muito legal, que no final varejo é feito por pessoas para pessoas. Exato. Muito bom. Paulo, super obrigada pela presença vocês. Aqui na gravação. E Cecília também, super obrigada mais uma vez. Prazer, Ayana. A gente continua com a cobertura especial de NRF 2025, com essas entrevistas especiais gravadas aqui no estúdio de podcasts da NRF, textos também, redes sociais, enfim, em todo lugar que você quiser saber sobre varejo de consumo no Brasil e no mundo, a gente está.